Aqui a gente traz 7 passos muito práticos, né, de como você não só contrata um influenciador ou cria uma estratégia de vendas com influenciadores, mas você cria realmente uma comunidade que vai trabalhar a favor do seu negócio. Porque a partir do momento que você cria a comunidade, você cria outra conexão, não só com o influenciador, mas com a audiência dele. Né? Então, a comunidade ela cria não só a venda, mas ela cria um bom relacionamento, proximidade, ela cria recorrência, previsibilidade de receita. Então, acho que sair um pouco daquela camada, de novo, do pontual e, cara, como eu crio essa comunidade de pessoas vendendo a sua marca. E, assim, aqui eu não vou nem entrar muito na questão de classificação de influenciadores, porque a gente vê isso numa cadeia muito estendida, né, que começa pelo fundador da empresa e chega até no influenciador, porque tem muitos ativos até chegar no influenciador. Tem muita empresa que fala, cara, mas eu não tenho dinheiro para investir em marketing de influência, mas, putz, será que você está usando seus ativos internos para construir essa comunidade? Então, o fundador, os seus funcionários, os seus vendedores. Então, assim, pensem em influência a partir desse conceito de vender através de pessoas. Acho que esse é o ponto de partida, e daí para frente, o influenciador, seja nano, micro, meso, uma celebridade, eles potencializam, mas tem muitos ativos até chegar lá. O Bruno falou bastante, né? Normalmente o nano e o micro influenciador, ele tem até mais influência, porque tem muito mais proximidade com essa audiência. Então, eu acho que é desmistificar um pouco essa questão de tamanho para a influência real em performance, né? Aqui, vou falar até sobre pontos básicos, né? Mas eu vejo muita gente errando quando chega nesse universo de influência, porque tem muita gente que fica preso ou num hype de mercado, ou algo que parece que o externo está empurrando o interno, e não se atenta a tópicos importantes, né? Objetivo claro. Você tem que ter clareza do seu problema, você tem que ter clareza da sua necessidade. Senão, a probabilidade de você construir algo que não tenha potência, você não justifique isso, seja para a empresa, seja para você como agência, você justifique para o seu cliente, é muito grande, porque não tem clareza para onde você está querendo ir, onde você está querendo chegar. Então, esse é um ponto de partida que vale para influência e vale para qualquer outra ação de marketing, mas eu sempre acho importante trazer. Número 2, qual o papel do influenciador na sua estratégia, né? Então, aqui, nesses quase 9 anos atuando com marketing de influência aqui na Polishop, a gente separa em 3 partes, né, esse papel do influenciador. Número 1, que eu acho que é a mais popular, né? Cara, como ele traz awareness, como ele traz visibilidade, como ele traz impacto, como ele traz engajamento, e principalmente como ele conta bem essa história, né? Então, em muitos casos, ele vai ser um potencializador da sua mensagem, então isso é um papel do influenciador. Número 2, e eu acho que pouca gente olha por essa perspectiva, que é sobre ser uma voz da mensagem da marca, e está muito ligado a conteúdo, isso, né? Então, alguns dos cases que eu vou trazer aqui para vocês, vocês vão ver o conteúdo, mas assim, isso virou asset de mídia para a Polishop. Virou como que eu barateio meu tráfego através do influenciador. Então, muitas vezes o influenciador, por ser um nativo digital, por ser alguém que tem muita intimidade com esse universo, ele sabe contar histórias melhores do que a própria marca. Então, isso também é um baita de um ativo e que pode potencializar muito o seu resultado. E número 3 é venda. Né? Eu acho que o papel de vendas ele é fundamental nesse ecossistema, e eu acho que ainda o mercado está muito tímido em relação a isso, de realmente entrar de cabeça no universo de performance. Número 3, eu acho que quem está normalmente fazendo a curadoria, quem está fazendo o entendimento
das estratégias, às vezes não está olhando tanto para o público que esse influenciador tem. É muito aquela camada de, cara, eu tô muito fixo no influenciador que eu quero contratar e esquece de entender se a base desse influenciador é compradora. Vocês notam a diferença de uma coisa versus outra? Então, assim, uma coisa é você avaliar o que o influenciador pode te entregar. Outra coisa é você entender se a base dele compra. Porque isso muda tudo aqui. Então, assim, eu sempre faço um teste muito simples dentro desse tópico, e eu até convido vocês a fazer o mesmo exercício. Putz, meu, você está avaliando um influenciador, entra no conteúdo desse influenciador e entende se dentro dos posts que ele faz com marcas, as pessoas estão falando do produto ou estão falando dele. Por quê? É uma coisa muito simples, mas você vê vários casos de que as pessoas querem o produto que o cara tá divulgando, mas a maioria não está, assim, a maioria dos influenciadores, você vê, o cara tá falando do cabelo da influenciadora, ele tá falando da roupa dela, ele tá falando sei lá, da viagem que ela tá fazendo, e o produto, ele é secundário dentro dessa camada. Então, às vezes a gente tá na paixão pelo número de seguidores, pelo tamanho, ou até mesmo pela fama daquele influenciador e não tá avaliando se o público ele compra de fato daquele influenciador.